Olá, tudo bem? Essa semana foi marcada por decisões de política monetária muito importantes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Importantes não tanto pelas decisões em si, do que ocorreu agora em janeiro, com decisões numéricas, com resultados numéricos que eram basicamente conhecidos por todos. Nos Estados Unidos não teríamos corte de juros, não tivemos, e no Brasil continuaríamos com um corte a uma velocidade de 50 bips por reunião, como de fato aconteceu. Em ambas as reuniões, a questão relevante era a sinalização prospectiva, ou seja, como os bancos centrais iam vender eventuais mudanças da sua estratégia olhando um pouco para frente. E quando eu falo um pouco, não é olhando muito lá na frente, mas eventualmente para a próxima reunião ou para as duas próximas reuniões. No caso americano, existia uma preocupação adicional, porque houve uma grande mudança de tom de comunicação em dezembro e se tinha uma dúvida do que de fato o Fed faria agora. Se ele tentaria reverter a grande mudança ou se ele iria reafirmar a mudança de posição e, portanto, estaríamos muito mais perto de um corte de juros do que se imaginava há um par de meses atrás. Olhando especificamente primeiro para o caso do Fed, o que nós tivemos foram pequenas mudanças no comunicado, mas deixando claro que o Banco Central americano já tem algum conforto para discutir uma eventual diminuição das taxas de juros num horizonte relativamente próximo. Quando eu digo algum conforto, é porque ele deixa claro que ele precisa de mais conforto para fazer mudanças. E se ele diz que precisa de mais conforto, por definição, é que ele tem algum conforto. No Q&A posterior à decisão, Jerome Powell é perguntado sobre isso diversas vezes, inclusive com perguntas muito diretas a respeito de um eventual movimento na próxima reunião do Fed, que ocorre em março. Ele tenta sambar da melhor forma possível, mas em determinado momento ele acaba sinalizando de maneira mais direta que ele vê cortes de juros na reunião de março como improváveis. Não impossíveis, mas improváveis. E isso faz com que as expectativas do início da flexibilização monetária americana acabem colapsando para a reunião de maio do FONC. Por que falar disso é importante para o Brasil? Porque o Brasil continua num ritmo de corte de 50 bips por reunião e, nesse comunicado em específico, o Banco Central praticamente não fez nenhuma mudança na sinalização. A única coisa que mudou foi uma mudança na tipificação do cenário externo, que deixou de ser tratado como adverso. Ele ainda exige cautela e é volátil, mas não é adverso como era em dezembro, que tinha sido, inclusive, menos adverso do que tinha sido determinado em novembro. Esse ponto é importante por quê? Porque iniciando-se um processo de flexibilização monetária no mundo desenvolvido, dá-se mais conforto para o Banco Central brasileiro continuar na sua estratégia, que hoje é manter o ritmo de 50 com um forward guidance de 2 reuniões para frente. Nada está escrito em pedra, essas coisas podem mudar, mas o fato é que o Banco Central está mantendo o seu plano de voo e não tem mudado em função do cenário, muito pelo contrário. O cenário oscila e o Banco Central se mantém impassível na sua trajetória e, pelo menos por enquanto, o cenário tem vindo para o Banco Central. Nós esperamos taxa de juro terminal nos Estados Unidos na faixa 4 com 4,25 no fim do ano e esperamos que a Selic recue a 9% até a reunião de setembro. Muitas pessoas têm feito um paralelo entre os dois bancos centrais de forma que eventuais movimentos mais fortes ou mais fracos nos Estados Unidos poderiam colocar, talvez não limites, mas engesar mudanças, determinar mudanças na estratégia do Banco Central brasileiro. Isso não é necessariamente verdade, não existe uma relação mecânica entre as duas coisas e essas coisas se comunicam na medida em que elas afetarem variáveis que são importantes para a determinação da estratégia prospectiva do Banco Central brasileiro, especificamente, no caso, pelo diferencial de juros, eventuais impactos que ocorreriam na taxa de câmbio. Por enquanto, tudo muito tranquilo e o setor externo brasileiro não parece ser uma restrição ativa para os desígnios da autoridade monetária local. Seguimos confortáveis com o cenário, e aqui é importante, confortáveis com o cenário de juros traçado, mas entendendo que em ambos os casos as metas de inflação não são entregues no horizonte relevante da política monetária. Estamos num mundo mais permissivo com isso, e não vamos ser nós a brigarmos com o que está sendo visto lá fora e aqui. Se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe o que a BRCG tem disponibilizado nas redes. Muito obrigado. E até a próxima.